amarelo vai ser focado no trabalho, né? E aí a gente pode tentar pensar, tá, mas o que essa questão do setembro amarelo, que é falando principalmente da questão do suicídio, tem a ver com o trabalho? E se a gente for pensar um pouquinho, na verdade, tem muito a ver, né? Porque dizem que a gente, por exemplo, o site Business Insider, ele vai falar que a gente gasta por volta de 90 mil horas durante a nossa vida no trabalho. Isso equivale a mais ou menos 1/3 da nossa vida. Então, se a gente for imaginar que 1/3 da nossa vida é trabalhando, e os problemas que isso pode causar, é uma coisa que realmente nos traz alerta, né? Então, como será que a gente pode pensar trabalho de um ponto de vista do cristianismo? O que o cristianismo tem a nos dizer de relevante e significativo em relação ao trabalho? Né? Será que ele tem alguma coisa para dizer? Será que faz algum sentido? E o que a gente já vai ver logo de cara, talvez se você pela primeira vez você se depara com um livro, geralmente você vai abrir na primeira página, a não ser que você goste de spoiler, você já vai na última, já para ver a última palavrinha. Quando eu era pequeno, era o que eu fazia, eu queria ver a última palavra do livro. Então eu abria na última só para ver a última palavra e já saber o que era. Mas geralmente a gente vai abrir na primeira página. E a primeira informação que nós temos a respeito de Deus, do ponto de vista do cristianismo, ele já mostra que Deus é um Deus que trabalha. E essa é a nossa temática hoje, trabalho. Deus é um Deus que trabalha. A primeira informação que há sobre Deus, que é uma frase pequena, mas que já diz muita coisa a respeito de Deus. Então, no princípio, criou Deus. No princípio, criou Deus. Então, a gente tem várias informações ali já a respeito de Deus. Só nesse pequeno trecho, antes de acabar a frase, mas a gente já entende que o quê? Deus é um Deus que trabalha. Isso é muito louco. Se a gente pensar que Ele é esse Deus que cria, esse Deus que forma, esse Deus que trabalha. Mais do que isso, aí a gente indo lá para frente, no capítulo 5, no versículo 17 de João, Jesus vai dizer o seguinte: Jesus estava conversando com uma galera ali, de repente ele olha para a galera e fala assim: olha, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, as informações que a gente tem aí é que esse Deus trino, então, é um Deus que trabalha. Deus é um Deus de trabalho. Esse é o que a gente acredita. E aí, por sua vez, nada mais justo do que Ele ter criado seres, à sua imagem e semelhança, que também são criados para o trabalho. Diferente de às vezes, alguns pensamentos errôneos que a gente tem, a gente parece pensar que, puxa, o trabalho, na verdade, ele é consequência da queda, né? Então, antes, o ser humano estava ali no jardim, sossegado, sem fazer muita coisa e tal, mas aí veio Gênesis 3, veio a queda, veio o pecado, e aí com o pecado, aí veio o castigo, que era o trabalho, né? Mas isso é uma leitura errônea das Escrituras. A gente vê já desde o capítulo 1 que o homem, ele está lá para trabalhar. E a gente vai ver isso muito claramente no capítulo 1, por exemplo, o versículo 28, que vai dizer o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Esse é o primeiro trabalho do homem. Então, se você é casado, você sabe que é um trabalho assim, ele pode ser um pouco difícil, mas é um trabalho bom. Então, o primeiro trabalho que Deus dá para um homem é um trabalho muito bom. É um trabalho de ser fértil, de se multiplicar. Né? Se você é solteiro, você vai ter que segurar ainda não está na tua hora de você pegar essa parte boa do trabalho. Mas sejam férteis e multipliquem-se. E depois ele ainda continua: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí a gente pode pensar, subjuguem, dominem, parece uma linguagem de guerra, né? Para a gente associa com isso, com opressão, mas aqui é no sentido de cuidado. É no sentido de cuidado, cuidem da terra, administrem bem a terra. E ele vai continuar, inclusive, em Gênesis, no capítulo 2, então já no início ali, já está falando direitinho, no 2, versículo 15, vai dizer: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então essas são as primeiras informações que a gente tem a respeito de quem Deus é
e qual é a sua relação com o trabalho e quem nós somos e como deve ser a nossa relação com o trabalho. Então, trabalho é algo que nós fomos criados para fazer. Nós somos criados para trabalhar. E como que então a gente pode ver a questão do livro de Eclesiastes, que é onde a gente está refletindo nesse mês, referente ao trabalho? E, assim, na real, tem muita coisa para a gente ver no livro de Eclesiastes sobre o trabalho. Como o livro de Eclesiastes é esse livro que já foi falado um pouco na semana passada, mas talvez tenham pessoas aqui que não estavam na semana passada. O livro de Eclesiastes é esse livro que ele é extremamente interessante, é um livro que ele é um livro filosófico, ele é um livro considerado uma das escrituras de sabedoria, ele é um livro autobiográfico em certas colocações, ele é um livro artístico, onde a gente vai encontrar também arte, ali a gente vai encontrar poema, a gente vai encontrar imagens lindas nesse livro, e ele é um livro filosófico de cunho existencial, onde quem está falando ali no livro vai falar constantemente sobre a questão da vida. E é por isso que o livro de Eclesiastes tem tanto a falar sobre trabalho. O interessante também é que esse livro de Eclesiastes, ele tem basicamente duas pessoas bem presentes ali. A primeira, que é a pessoa que introduz quem vai falar, que ele vai introduzir ao mestre, ao que ele chama, na nossa versão chama de mestre, em algumas vai dizer que é o professor. E a gente vai se referir hoje como professor. Então, o autor ali do livro, ele vai introduzir, ele vai falar, olha, esse daqui é um mestre que foi rei em Jerusalém e tem palavras sábias aqui para a gente. Então, aí ele vai e ele fala, e tem todos os relatos, então, desse professor, desse mestre. Quando chega no final, no capítulo 12, lá no final, aí ele vai dizer assim, olha, essas foram as palavras do mestre. Então, a gente vê, na verdade, que existe essa introdução, existe uma pessoa que está ali guiando esses relatos, essas palavras de sabedoria colocadas por esse mestre, por esse professor. E isso é muito curioso. E como foi dito também, a gente tem algumas expressões que elas se repetem muito. Uma delas é a expressão que, às vezes, dependendo da versão que você usa, vai estar escrito inutilidade, dependendo da versão que você usa, vai estar escrito vaidade. Essa é uma expressão muito usada. Outra expressão muito usada é debaixo do sol, e que para a gente é fundamental a gente entender o que quer dizer esse debaixo do sol. Quer dizer que a vida aqui terrena, então tudo que ele está falando aqui, ele está falando, olha, debaixo do sol, galera, é a vida aqui terrena. É esse o ponto que esse sábio está colocando para nós, debaixo do sol. E um outro termo que é muito repetido é correr atrás do vento. E o que também foi mencionado na semana passada, e que é interessante a gente se lembrar, que essa expressão vaidade, o hebraico é revel. E esse revel, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer vapor, fôlego. Vapor, fôlego. Então, a gente traduz aqui como vaidade ou como inutilidade, mas, na verdade, essa palavra está dizendo sobre vapor, fôlego. Vapor é algo que está aqui e daqui a pouco não está mais. O meu fôlego, nesse momento ele está aqui e agora ele não está mais. Então, essa coisa passageira. O vapor é aquilo que aparece e, de repente, ele se esvai. E é sobre isso que esse sábio vai falar nesse livro. Sobre como a nossa vida é passageira. Sobre como tudo aqui parece tão efêmero. E é sobre isso que esse livro vai tratar. E é interessante que essa expressão, ela aparece inúmeras vezes, essa revel, e a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar constantemente sobre isso. Ela aparece 38 vezes aqui nesse livro. Então, é uma palavra extremamente significativa. Por isso que é tão importante a gente saber o significado dela, principalmente na língua hebraica. E aí a gente pode ver, tá bom, mas o que então Eclesiastes vai falar sobre trabalho? E já no início do livro, logo depois então que o autor introduz o sábio começa a falar, e uma das primeiras palavras do sábio é o seguinte: o que um homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Então, a primeira coisa já é assim, já vem com 2 pés no peito, assim, já, caramba, bicho, você está... O que você ganha com todo o teu trabalho e esforço debaixo do sol? O que você ganha com isso? Já a primeira coisa que é colocada, que já faz a gente pensar na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí
ainda um pouquinho mais para frente, ele ainda vai falar o seguinte: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada vai poder levar consigo. O que você ganha com o seu trabalho? Nada você vai levar consigo. Nada. Nada, tudo vai ficar aqui. E tem um filme, é um filme um pouquinho mais antigo, é um filme de 2002, chamado Confissões de Schmidt. Eu não sei se alguém aqui assistiu, Confissões de Schmidt. É um filme bem interessante, um filme que vai justamente falar muito sobre toda a questão da vida. Eu vou situar o que está acontecendo nesse filme antes da gente ver essa cena. Ele vai falar basicamente, essa cena está bem no início do filme, só que antes vai mostrar que é esse cara, que ele está no seu último dia de trabalho. Então, ele acaba o seu último dia de trabalho e ele vai se aposentar. Então, é um senhor, né? E o ator é um ator que vocês vão ver, um ator bem conhecido. E esse senhor, então, está no seu último dia de trabalho e ele, puxa, agora me aposentei, estou feliz, missão cumprida. E o filme começa daí, ele começa com esse final de trajetória do trabalho. E como que se dá a vida após o trabalho. E aí o que acontece? Então ele tem uma festa, logo ali no início ele tem uma pequena festa, que fazem homenagem a ele, olha, parabéns pela sua vida e tal. E aí nessa festa, o cara que vai ocupar o lugar dele fala assim: olha, eu não sei se eu vou conseguir dar conta, porque você fez muita coisa e eu realmente não sei se eu vou conseguir dar conta do seu trabalho. Então, eu provavelmente vou te procurar muitas vezes para eu ainda me localizar aqui. Logo depois dessa festa, então, ao longo da primeira semana de aposentadoria desse senhor, ele vai visitar esse rapaz bem mais novo do que ele, que ocupou o local dele. E essa é a conversa. Well, I'm glad that you're glad. Right? Oh, no, you're buttering me up now. Well, I can't take all the credit for that. No, I did use a calculator. Mm-hmm. Well, that's my motto. All righty. Bye-bye. Hey, there he is. What do you say, partner? Pretty good. How are you doing? Not too shabby. Well, I see you're all moved in. Oh, yeah. So, what brings you by this neck of the woods? Oh, I was just driving by. I thought I'd pop up and see what kind of trouble you've been getting into. Oh, keeping busy. And I wanted to make sure that you didn't have any more questions about those preteen mortality risk models that I was working on. I know they seem pretty straightforward at first, but... No, I think I've got a pretty good handle on things. You did a super job of handing everything over. Just super. Smooth sailing all the way. Because I have been concerned about some of those items that I walked you through, slipping through the cracks. It's kind of been nagging at me. Nope. Heck, a business degree from Drake ought to be worth something. Oh, boy. Well, if anything bubbles to the surface, Warren, I will be sure to give you a holler. You can bet on that. Okay. Ooh, I got to get to a meeting out west. You want to take the elevator down with me? Okay, sure. Great to see you. Looking good. Thank you. You been working out?
the office. Oh, fine. Good thing I stopped by. Turns out he needed my help with a couple of loose ends. That's wonderful. Então esse é o Schmidt, Jack Nicholson fazendo o papel do Schmidt. É interessante porque um pouquinho mais para frente, em um determinado momento do filme, ele vai dizer o seguinte: que diferença fez minha vida para outras? E aí ele diz assim, que eu me lembre, nenhuma. Então é um filme que ele vai tratar muito dessa questão do que a gente faz da nossa vida, o como a gente vive nossa vida, olhando para trás, o que a gente deixa, faz algum sentido, não faz algum sentido. E eu acho que esse filme tem muito a ver com esse livro de Eclesiastes. Da gente poder olhar para trás e da gente pensar o que nós temos vivido. Como que a gente tem vivido? E na questão de trabalho, o que tem sido? Aquelas caixas que estavam ali, que ele para e olha quando ele sai do escritório, eram arquivos dele, que estavam lá no escritório dele, que foi o escritório que ele foi visitar. Aquele escritório era o escritório onde ele trabalhou por anos e anos. Mas agora o escritório foi tomado por alguém mais jovem, que não tinha dúvida nenhuma, que sabia tudo o que estava fazendo, não tinha necessidade alguma dele. Então ele olha para trás e fala, puxa, o que é a minha vida de trabalho? E aí, eu me lembro também do Lee Strobel. Lee Strobel, ele é um escritor, ele foi um jornalista durante alguns anos, durante mais de uma década, ele foi jornalista do Chicago Tribune. E o Lee Strobel, ele é um cara que ele era ateu, e chega um momento que ele começa a investigar a fé cristã, até que ele chega a uma conclusão lógica que sim, Deus existe e sim, esse Deus, que é Jesus, ele faz todo o sentido lógico. Esse quem é o Lee Strobel. Mas ele relata num dos livros dele que num determinado momento ele volta ao Chicago Tribune, ele já tinha saído de lá, mas ele volta para lá para consultar um dos artigos dele. E aí ele chega lá na sessão, que é tipo um almoxarifado, lá, alguma coisa assim, que ele vai lá para consultar os arquivos. Eu quero ver os arquivos que eu escrevi. E ele fala que o pessoal chega lá com uma caixa cheia de papéis amarelados e coloca aqui e fala, estão aqui os seus artigos. E ele fala que, cara, tudo que eu me dediquei na minha vida, tudo que eu deixei de fazer, as horas que eu deixei de passar com a minha família, as horas que eu deixei de fazer outras coisas, foi para isso. Para aquele monte de papel amarelado que parece que não tinha mais utilidade nenhuma. Então, o livro de Eclesiastes, junto com esses pensamentos, parece que ele vai deixando a gente meio sem, cara, uma parada meio desesperadora. Então, o que tem? Qual que é a sacada? E aí a gente vai ver, falando ainda eu tinha mencionado o Business Insider, e ele continua dizendo que as estatísticas mostram que o trabalho pode contribuir fortemente com a questão de insônia e divórcio, entre outras coisas. Alguns, inclusive, vão colocar a questão de uma pressão demasiada no ambiente de trabalho e de medo de perder o emprego, uma das causas de pensamentos suicidas. No Japão, existe, inclusive, um termo para isso. Um termo um termo para, como é que a gente se diz? Para um excesso de trabalho, para um overwork, para um excesso de trabalho, o termo é karoshi. Em alguns locais, eles dizem que são centenas de pessoas que morrem por ano por excesso de trabalho. São pessoas que trabalham muito mais horas do que elas deveriam trabalhar, e isso levam essas pessoas a uma morte de algum tipo. Então, a gente vê que, na verdade, o que o sábio estava falando lá, o que esse professor estava falando para a gente lá, ele tem muito para nós hoje. E ele diz algumas coisas como essas. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Porque esta é a sua recompensa. Né? E fala, puxa, até que enfim, né? O cara falou alguma coisa positiva. E aí ele continua, pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Numa outra passagem diz o seguinte, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Puxa, legal, uma palavra de esperança novamente. E aí ele continua, pois na sua sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria.
Galera, a má notícia é que todo mundo vai morrer. E a boa notícia é que você vai morrer. Se você tiver uma perspectiva correta do que é essa morte, essa realmente vai ser uma boa notícia para você. Mas a gente não tem escapatória. A gente vai morrer. E o que ele está alertando aqui é justamente para isso. Galera, aproveitem o seu trabalho. É o seguinte, tira dele o que você pode tirar. Porque você vai morrer. É bom aprender, a vida é cruel, já cantaram os Titãs há anos atrás. Então, o professor ele parece nos encorajar a gente ter a questão de aproveitar ao máximo o nosso trabalho, a curtir ao máximo possível, mas, ao mesmo tempo, ele indica, né, que, puxa, ele parece indicar que tem algo mais, que não pode ser só isso, porque isso é desesperador. Saber que todo o meu trabalho, todo o esforço da minha vida, o que eu me empenhei tanto, todas as coisas que eu deixei de fazer em função do meu trabalho, vão terminar em caixas de papel amarelado? Puxa, vão terminar numas caixas jogadas num depósito qualquer? Todo o esforço do homem, e isso é o que o professor diz, todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Nós somos seres insaciáveis. Aqui, debaixo do sol, a gente vai continuar sempre sendo insaciável. Mas o que nos move? O que nos move para mais um dia de trabalho, para mais uma semana? O que nos move? E a gente vai escutar um pedaço de uma música. Como eu passei uma coisa um pouco mais antiga, de 2002, agora eu vou passar uma coisa um pouco mais recente, uma música um pouco mais recente. E aí a gente vai escutar. Pode colocar a música, por favor. Essa música, ela é de um DJ produtor chamado Kill the Noise, e é um cara que trabalhou junto com Korn, Skrillex e vários outros artistas. Então pode colocar o som, por favor. So I can work longer, so I can earn more, so I can do more coke. I do coke, so I can work longer, so I can earn more, so I can do more coke. Legal, uma música de... Pode deixar rolando a música baixinha. Uma música com 4 frases, música inteira. I do coke. I do coke. Eu uso cocaína. I do coke. So I can work longer. Porque se eu uso coca para eu trabalhar por mais horas. So I can earn more. E aí eu posso ganhar mais. So I can do more coke. E aí eu posso usar mais coca. Então eu uso coca para que eu trabalhe mais, para que eu ganhe mais, para que eu use mais coca. Para mim, essa é a trilha sonora do Eclesiastes. Sempre que eu penso no livro do Eclesiastes, para mim essa música, eu falo, esse cara embaçado. O cara fez a música certa para o livro certo, tá ligado? I do coke so I can work longer. E aí, trabalhando mais, eu vou ganhar mais. E ganhando mais, eu posso usar mais coca. Mas aí a pergunta é, qual é a sua coca? Qual é a minha coca? Porque, na verdade, a gente pode pensar em coca simplesmente como a questão da droga em si. Mas para que você trabalha? Para que eu trabalho? Você está insaciável do quê? Eu estou insaciável do quê? Nós temos a mesma necessidade. Só que muitas vezes a gente procura em outras coisas o fundamento dessa necessidade, a resposta dessa necessidade.
E o que ele coloca aqui é simplesmente isso. É por isso, para mim, essa música é genial. Primeiro, porque ela é em um tom só, musicalmente falando, e eu acho genial. Ela é um tom, a música inteira, do começo ao final, ela não muda de tom. Ela tem apenas 4 frases e simplesmente várias pessoas falando essas mesmas 4 frases. Para mim, essa música é genial. É uma música que eu acho... Mas ela é tão profunda ao mesmo tempo. Para que você trabalha? Para que eu trabalho? E aí a gente vai ver o que o capítulo 2 de Eclesiastes vai dizer. E agora você pode abrir comigo. O capítulo 2, a gente vai fazer uma leitura do 1 ao 11. Que diz o seguinte. 2, do 1 ao 11. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi, então, entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada do que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Tudo foi vapor. Tudo desapareceu, sem proveito algum. No verso 3, a gente vê o porquê de tudo isso. No verso 3, ele diz o porquê desse experimento que ele fez. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana. Eu queria saber o que vale a pena. Eu queria saber o quanto do meu trabalho, o quanto que eu posso tirar dele, o quanto que vale a pena. Quanto que vale a pena eu alimentar esse meu vício, inclusive às vezes pelo trabalho, eu alimentar os desejos e tudo que eu posso tirar dele, eu me alimentar pela fama, pelo poder, pelo reconhecimento no meu trabalho. Eu quero ver o que tem para mim. Então ele parece até dizer alguma coisa boa, né? Mas isso me lembra também Tom Brady. Tom Brady, ele é o atualmente, né, faz alguns anos já, ele é marido da Gisele Bündchen. Tom Brady, para a gente não é muito conhecido, mas ele joga futebol americano e ele, inclusive, se eu não me engano, ele ganhou o 6º Super Bowl dele agora, é isso aí, para quem acompanha bem, ele acabou de ganhar o 6º Super Bowl, que ele é realmente um jogador excepcional. Quando ele ganhou o 3º Super Bowl dele, isso aconteceu em 2005, ele deu uma entrevista num programa chamado 60 Minutes. Nessa entrevista, essa entrevista você pode procurar lá, 60 Minutes, Tom Brady, é o que mais vai aparecer lá para você ver. E ele diz o seguinte, na época, ele tinha 27 anos. E ele diz o seguinte, né, então vou só relatar aqui o que a matéria diz. Depois de ter ganho, então, seu 3º Super Bowl em 2005, Tom Brady, jogador de futebol americano, disse o seguinte em uma entrevista para o 60 Minutes. Várias vezes, eu acho que fico muito frustrado. Existem vezes que eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser.
Porque, mesmo sendo 3 vezes campeão no Super Bowl, eu ainda penso que deve existir algo mais para mim. Talvez muitas pessoas diriam, cara, isso é o que há, isso aí é o que rola. Eu alcancei meu objetivo, meu sonho, minha vida. Mas eu penso, Deus, tem que existir algo mais que isso. Não pode ser apenas isso. Então, na época, ele já era um milionário, ele já tinha muita grana, na época já tinha fama, né? Já tinha o que muitos de nós, ou muitos, né, dos humanos, na verdade, sonham, ele já tinha alcançado isso com 27 anos de idade, mas ele chega, ele para e fala, é só isso? Não pode ser só isso, tem que ter algo mais. Então, me parece que ele também está muito, assim, tem muito a ver com isso que o nosso professor está dizendo. Que ele experimentou de tudo, ele experimentou tudo isso, ele experimentou a fama, ele experimentou o poder, ele experimentou ter coisas, ele experimentou tudo que um homem pode experimentar. E ele fala, cara, mas não é isso, bicho. Porque no final desse relato que nós lemos, a gente vê claramente que ele diz assim, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto esforçara para realizar, era tudo vapor. E como estão sendo as nossas vidas? Porque, na verdade, isso é o que a gente faz. Quanto tempo você passa no teu trabalho durante a semana? Quanto tempo você passa com a tua família durante a semana? Então, se a gente for colocar numa balança, é bem provável que a gente passe mais tempo no trabalho do que com a família. E se isso é a realidade, ou a gente tem que realmente pensar o nosso trabalho, ou então a gente simplesmente vai, talvez, acabar como Schmidt, que quando ele olha para trás, ele fala, eu olho para trás e eu vejo, puxa, eu deixei alguma coisa? Nada. Que eu me lembre? Nada. Então, parece que assim, o livro ele vai trazendo a gente para essa questão de, puxa, mas o que então é a vida? Para onde que a gente vai? Porque parece que a gente está ficando num beco sem saída. Parece que a gente não tem mais para onde correr. O trabalho nos dá alegrias? Sim. E é isso que ele coloca nesse trecho todo. Mas o trabalho não é o nosso objetivo último. O trabalho não é a razão da nossa existência. Nós somos criados para trabalhar, mas o trabalho não é a razão da nossa existência e o trabalho tampouco é a nossa fonte de satisfação. Tampouco é resposta do vazio que nós sentimos. Tampouco é resposta para tantas coisas que a gente busca, como às vezes ter mais valor, como às vezes ser reconhecido, como às vezes o ter que a gente pensa tanto. Até porque, um pouco mais para frente no livro, o professor vai dizer assim, além do mais, galera, ninguém sabe quando virá a sua hora. Os peixes, eles são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha. Dessa mesma forma, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Então, toda a notícia que o professor está dando para a gente é, galera, debaixo do sol, tudo é revel. Debaixo do sol, tudo é vapor, tudo é como um fôlego. Tudo vai desaparecer debaixo do sol. Tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais. E aí, ele já num outro momento, ele vai colocar para a gente da seguinte forma, e eu gostaria que vocês abrissem em Eclesiastes, então, capítulo 4. A gente vai ler 2 versículos, versículos 5 e 6. Extremamente significativos esses 2 versículos. Então vamos lá, capítulo 4, versículos 5 e 6. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Vou ler mais uma vez. O tolo cruza os braços e destrói a vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento.
Então, talvez alguns possam pensar, puxa, mas espera aí, então é melhor, na verdade, por mais que eu tenha sido criado para trabalhar, o melhor é eu cruzar os meus braços, ficar de boa, porque pelo menos eu não vou ter essa frustração toda no final da vida. Mas aí, o professor, ele vai nos alertar que isso é tolice. Pensar dessa forma, pensar que a gente ficar de braços cruzados para a vida é algo proveitoso, isso é tolice. Isso não vai dar em nada. E aí ele vai colocar mais duas informações para a gente. E uma delas, na nossa língua, ela não fica tão clara quanto na língua original. Então ele coloca, bom, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Isso quer dizer, quando a gente não faz nada, quando a gente se propõe a se abnegar do trabalho, achando que isso é a melhor solução, a gente está sendo tolo e a gente vai destruir a nossa própria vida. Por quê? Porque você vai viver uma vida tola, uma vida idiota. E aí ele vai colocar, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados a custo de muito esforço e de correr atrás do vento. Uma das coisas que ele está falando aqui, no terceiro, são 3 coisas que ele fala, o que cruza os braços, 1 punhado com tranquilidade e 2 punhados com muito esforço. Esses punhados com muito esforço, a expressão no hebraico, ela vai falar justamente de mão fechada. E são 2 punhados, são as 2 mãos fechadas. Quando você está achando que tudo o que você tem é aquilo, você está dando todas as suas forças, está fechando as suas mãos para trabalhar e dar tudo o que você tem. Só que não dá tudo o que você tem no sentido positivo, mas no sentido, muitas vezes, inclusive, de um workaholic, que é uma das doenças, por exemplo, dos nossos tempos. Essa questão de você trabalhar mais do que você deveria e de você colocar as esperanças no seu trabalho. Então, quando a gente está com as 2 mãos fechadas e você trabalha dessa forma, a custo de muito esforço, e é nesse sentido, então, trabalha tudo para você, isso aí é correr atrás do vento. Isso aí não vai dar em nada. Então, ele fala não para cruzar os braços. E ele também diz não para essa questão do workaholism. Então, ele vai falar, não seja um workaholic. Não trabalhe, não coloque todas as suas esperanças no trabalho. Mas então, qual que é a solução? E a solução está justamente no meio, onde ele vai falar ali. Melhor é ter 1 punhado com tranquilidade. A expressão de punhado aqui no hebraico é kaf, que é a mão aberta. 1 punhado com a mão aberta. Todas as esperanças não estão no meu trabalho. A minha vida não é só o meu trabalho. A minha identidade não é o meu trabalho. Os recursos do meu trabalho não são só para mim. Mas a minha mão, ela está aberta para que eu possa dar, para que eu possa abençoar. E é interessante que é uma mão e a outra. A outra mão eu posso descansar. A outra mão é a mão que eu abraço a minha família, que eu abraço meus amigos, que eu ajudo pessoas, que eu estou alerta para tudo que acontece à minha volta. Essa é o tipo de sabedoria que o professor mostra para a gente em relação ao trabalho. É o descansar? É o não fazer nada? Não, isso é tolice. Você vai destruir sua vida. Beleza, então eu vou trabalhar. Não, isso é tolice. Isso é correr atrás do vento. Mas, trabalhe da maneira certa. Se esforce, sim. Seja diligente no seu trabalho. Mas trabalhe de tal forma que a sua mão está aberta e que você possa ser bênção para as outras pessoas. E a gente pensando dessa forma, a gente começa a ver que o trabalho, então, ele não é só para a gente ter o que comer, e o que beber, e o que vestir. Mas é também, principalmente, se você tem um bom trabalho e ganha bem, para que você seja bênção para outras pessoas. Ele começa a colocar aqui que existe uma relação, que os trabalhos, na verdade, o trabalho na nossa vida, ele é uma relação
Então não é algo só para mim, mas é algo relacional. Quando eu trabalho, eu me relaciono com pessoas. Eu posso ser bênção para pessoas. E isso, para mim, assim, é de uma beleza absurda. Até essa própria questão do que ele coloca dos 2 punhos, me lembra até de Provérbios 30, porque Provérbios 30 vai falar que a sanguessuga tem 2 filhas. Quem são as 2 filhas da sanguessuga? Me dá e me dá. Me dá e me dá. Essas são as 2 filhas da sanguessuga. Quem é você? Qual é a sua coca? Por que você trabalha? E aí, talvez venha um ponto importante para a gente, da gente lembrar que trabalho importante não é somente o que é chamado de trabalho clerical. Ou, o que a gente fala muito hoje, a gente não fala trabalho clerical, a gente vai falar, eu quero trabalhar para Deus, olha, eu estou cansado do meu trabalho, eu quero trabalhar para Deus. Mas espera aí, você está trabalhando para você? Tem alguma coisa errada, tem algum mau entendimento. Então, só para a gente deixar bem claro que todo trabalho, ele não deve ser para a gente. O trabalho, ele é para outros e ele é para louvor a Deus, porque a gente tem que lembrar que é para isso que nós fomos criados. Nós somos criados para louvar a Deus e a gente foi criado para trabalhar. O nosso trabalho, ele é para o louvor dele, ele é para Deus. E como que a gente louva a Deus através do nosso trabalho? De várias formas, através da nossa postura, através do nosso testemunho, estando em acordo com as Escrituras, através dessas nossas relações trabalhistas, que devem ser justas, a gente lutar pela justiça, e essas coisas todas. É isso tudo que vai fazer o sentido. E aí é por isso que, de qualquer forma, ele ainda vai citar, o professor ainda vai citar que, então, ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Ele vai falar sobre essa questão toda. Eu descobri que a gente precisa ser feliz e praticar o bem enquanto a gente vive. Então, nós, sim, vivemos para as pessoas que estão à nossa volta. Em um outro trecho, ele, inclusive, vai falar, maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. E aqui a gente pode pensar, geralmente, beleza, está falando, galera casou, né? Então, assim, recompensa esse trabalho de 2 pessoas. Você casa, junta, né? Na verdade, você junta várias coisas, junta os problemas, junta as dificuldades, né? Junta o mau humor, que era só de 1, agora é de 2, né? E essa coisa toda, mas também junta a questão do trabalho. Tá, mas olha só como ele continua quando ele vai falar disso. Ele fala, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. As nossas relações de trabalho, elas não devem ser só para a gente e para a nossa família. O fruto do nosso trabalho não deve ser só para a gente e para a nossa família. As bênçãos que a gente tira do nosso trabalho é para outros. É por isso que diz, então, porque aí, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Então é melhor serem 2, é melhor serem mais, é melhor a gente ser uma comunidade de fé, de fato, onde a gente exerce isso, onde a gente pode ver uma pessoa que está, de repente, em necessidade e a gente poder ajudá-la. Onde talvez, às vezes, inclusive eu vi esses dias um rapaz que ele tinha uma empresa e ele não tinha necessidade de ter mais empregados lá, mas ele viu pessoas que ele soube de 6 pessoas que precisavam de emprego e ele falou, cara, eu vou dar um jeito de achar 6 locais aqui na minha empresa para empregar essas pessoas e fazer com que elas trabalhem. É isso. É a gente poder se dispor a serviço do reino. E a gente poder entender, então, que as nossas relações de trabalho, elas são para muito mais do que simplesmente para a gente se guardar e fechar na gente mesmo. E aí, eu me lembro do livro, que na verdade era uma carta e se tornou um livro, do Martin Luther King, chamado Carta da Prisão de Birmingham. É um livro extremamente curto, porque é uma carta, então eu sugiro que, se você não leu, que você leia essa carta. E uma das frases que ele fala é o seguinte, eu estou em Birmingham porque a injustiça está aqui. Ele estava escrevendo essa carta da prisão, ele foi para a prisão. E ele escreve, eu estou em Birmingham porque a injustiça está aqui. Nós trabalhamos porque a injustiça está aqui. O que nós fazemos é porque a injustiça está aqui. Então nós temos um senso de chamado. O nosso chamado é para ser bênção ao nosso redor.
O nosso chamado é para a gente ser bênção nas nossas relações de trabalho. Esse é o nosso chamado. Mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso, como custou aqui para o Martin Luther King, a questão da prisão, dele ser preso por isso, mas ele sabia por que ele estava lá. Eu estou aqui em Birmingham porque a injustiça está aqui. Então, talvez isso tire um pouquinho essa questão desse sonho que a gente sempre tem. Puxa, mas eu quero fazer o que eu quero fazer tal coisa e tal coisa. O que você pode fazer? O que está nas suas mãos para fazer? Como que você pode ser bênção? Enquanto tiver injustiça ao nosso redor, é aqui que a gente deve estar, é ali que você deve estar, é ali que eu devo estar, para a gente poder ser bênção para as pessoas à nossa volta. Então a gente conclui que a vida aqui é passageira. A gente conclui que ela não é um fim em si mesmo. O trabalho, ele não é um fim em si mesmo. A gente não trabalha somente para a gente encontrar o porquê da nossa existência. Existe algo mais. E isso, como foi mencionado na semana passada, o professor ele já dá uma visão disso para a gente no capítulo 3, no versículo 11, quando ele vai citar que pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, o que você quer e o que eu quero é muito mais do que só trabalho. Você pode alcançar a posição mais alta na tua empresa, ou você pode ter um negócio mais bem-sucedido do planeta, mas existe algo mais. A gente tem esse anseio que ele não vai ser encontrado no trabalho. O nosso anseio é por algo mais. A gente continua com essa sede pelo eterno. Nós somos insaciáveis e nada aqui vai nos preencher. Mas aí, o professor, lá no início do capítulo 12, então já no final, chegando no final do livro, ele vai dizer o seguinte: lembra do teu Criador. Lembra do teu Criador. E para a gente, o lembra é simplesmente assim, puxa, lembrei, tá, beleza, já esqueci, já estou fazendo outra coisa. Não preciso ficar, né, não é fica lembrando, é lembrei e pronto, né? Mas é interessante também, porque o termo aqui no hebraico, para lembrar, ele quer dizer também fazer conhecido, professar, louvar. Lembra do teu Criador. Faça conhecido o teu Criador. Vamos só trocar então. Professe o teu Criador, confesse, isso quer dizer confessar no sentido de algo que você crê e você vive. Professe, louve. A saída que o professor dá para nós é essa. Lembra do teu Criador. Viva para o teu Criador. E ele ainda vai completar nos dias da tua mocidade. Em outras palavras, enquanto há tempo, enquanto você tem saúde. Lembra do teu Criador. Que as nossas relações de trabalho, que elas estejam se lembrando do nosso Criador. E aí, a gente vai lá para frente, quando vai ficar claro, no início do Evangelho de João, quem é esse Criador? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Esse é o Criador. Jesus é o Criador. Que a gente possa se lembrar disso. Então a gente falou sobre fomos criados para trabalhar. Nós falamos sobre o trabalho, ele é como vapor. Se a gente colocar as nossas esperanças no trabalho. Nós falamos sobre as nossas relações de trabalho, como o nosso trabalho ele não é só para nós, mas o nosso trabalho a gente deve sim trabalhar se esforçando, tirar a alegria do trabalho e ser bênção para outras pessoas com com a mão aberta. E nós falamos
que o trabalho não é em si mesmo a solução para nós, porque nós ansiamos por algo mais, O que a gente quer é a eternidade, nós temos anseio pela eternidade. E essa eternidade, a resposta disso é a gente se lembrar do Criador. E o nosso Criador é Jesus. Jesus, o homem que se fez carne, que viveu como um bebê, uma criança, que morreu uma morte de cruz por mim e por você, para que você pudesse trabalhar com sentido e com significado.